Eu sou porque nós somos. Seja bem-vindo ao caminho de Ubuntu. Antes de começar, já se inscreve no canal para caminhar com a gente por essa sabedoria africana que cura, reconstrói e lembra quem nós somos de verdade. Aqui, ninguém caminha sozinho. Agora, respire fundo. Porque a verdade que você vai ouvir hoje mexe com o ego, com a dor e com a forma como você enxerga o mundo. Ninguém deve nada a você. Mas, ao mesmo tempo, todos somos um. Essa frase pode soar dura para quem carrega feridas, expectativas quebradas, decepções profundas. Por quê? Quando a dor chega, a primeira pergunta que nasce no coração é: por que fizeram isso comigo? Por que não me ajudaram? Por que me abandonaram? Ubuntu ensina algo que liberta, ao mesmo tempo, confronta. Ninguém existe para suprir suas carências. Mas todos existem para caminhar com você. A dor se aprofunda quando transformamos o outro em obrigação. E a cura começa quando transformamos o outro em presença. Você não é uma ilha. Mas também não é dependência. Existe um espaço sagrado entre o eu e o nós. E é nesse espaço que o Ubuntu mora. Eu sou porque nós somos. Essa é a verdade que atravessa o tempo, e talvez hoje atravesse você. Se essa mensagem faz sentido para a sua alma, já se inscreve no canal e caminhe com a gente pela sabedoria de Ubuntu. Aqui, ninguém caminha sozinho. Agora, respire fundo. Porque a verdade que você vai ouvir não é confortável, mas é libertadora. Ninguém deve nada a você. Nem o mundo. Nem as pessoas. Nem a vida. Essa é uma das maiores dores do ser humano moderno. Esperar que o outro supra vazios que nasceram dentro de nós. Esperar reconhecimento, retorno, cuidado, presença, amor, como se fosse uma dívida. E quando isso não vem, o que nasce é a mágoa, a frustração, a sensação de abandono, a solidão. Mas o Ubuntu não começa no me devem. O Ubuntu começa no nós somos. Ele não diz: o outro existe para me completar. Ele diz: eu existo porque existimos. Isso muda tudo. Você não é um credor da vida. Você é parte dela. Quando entendemos isso, paramos de nos sentar no lugar da cobrança. E começamos a caminhar no lugar da presença. A dor ensina, mas o isolamento prolonga o sofrimento. E hoje, talvez, você esteja tentando ser forte sozinho. Quando, na verdade, foi feito para ser forte junto. Se essa reflexão tocou você, escreva "Eu escolho o nós" nos comentários e continue comigo na próxima parte. Parte 1. A ilusão da dívida. Durante muito tempo, nos ensinaram que o mundo nos deve algo, que as pessoas nos devem reconhecimento, que a vida nos deve recompensas, que Deus nos deve respostas. Crescemos esperando que alguém nos pague pelo que sofremos. Mas o Ubuntu começa desafiando essa ideia de forma profunda e libertadora. Ninguém deve nada a você. Ao mesmo tempo, você nunca esteve separado de ninguém. Quando acreditamos que o outro nos deve algo, criamos uma prisão invisível. Passamos a viver em cobrança, expectativa, frustração silenciosa. Esperamos que alguém preencha vazios que não foram feitos para ser preenchidos por uma única pessoa. E quanto mais cobramos, mais nos afastamos, mais nos isolamos, mais adoecemos por dentro. O Ubuntu não nega a dor, mas ensina que a dor não é uma dívida que o outro precisa pagar. A dor é um sinal de que há feridas que precisam ser vistas, acolhidas e curadas em comunhão. O problema é que, quando sofremos, nosso primeiro impulso é nos fechar. Criamos muros, nos isolamos, nos encolhemos, e então achamos que estamos sozinhos, quando, na verdade, apenas nos desconectamos. O Ubuntu nos lembra que você não existe fora da trama humana. Sua força vem do vínculo. Sua cura nasce do encontro. Sua identidade se constrói no espelho do outro. Não como dependência, mas como interligação. Existe uma frase que muitos carregam no peito como um peso invisível: ninguém me deve nada. Ela parece madura, forte, independente. Mas, quando essa ideia se transforma em muralha, ela começa a doer. Porque, aos poucos, a pessoa deixa de esperar, deixa de pedir, deixa de se permitir ser amparada. E então, sem perceber, passa a caminhar pela vida como quem precisa provar força o tempo todo.
Ubuntu nos ensina algo diferente. Ele não anula a responsabilidade individual, mas revela uma verdade mais profunda. Ninguém vive isolado de verdade. Mesmo quando ninguém nos deve algo, ainda assim existimos dentro de um campo de interdependência. Alguém plantou antes para que você chegasse até aqui. Alguém abriu caminhos, construiu pontes, ensinou, cuidou, acolheu, mesmo que você não tenha visto. A ideia de que ninguém deve nada a você pode libertar do ressentimento, mas também pode aprisionar na solidão, se for usada como escudo contra o afeto. Ubuntu revela que não estamos sozinhos por natureza. Estamos juntos por essência. E negar isso é negar uma parte profunda da própria humanidade. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Mas essa mesma ideia, quando mal compreendida, também pode aprisionar. Porque existe uma diferença silenciosa entre não criar expectativas irreais sobre os outros e desistir completamente de se reconhecer como alguém digno de cuidado. Muita gente diz não espero nada de ninguém, mas no fundo essa frase esconde uma ferida que aprendeu a não pedir mais. Ubuntu nos convida a sair desse lugar de endurecimento. Ele nos lembra que a vida não é uma disputa solitária de sobrevivência, mas uma travessia compartilhada. O outro não é um inimigo em potencial, é uma extensão do caminho. Mesmo quando decepcionam, mesmo quando falham, ainda assim fazem parte do tecido que sustenta a experiência de existir. Há dores que não nascem apenas do que fizeram com você, mas do modo como você precisou se proteger depois. Tornar-se forte demais, fechado demais, autossuficiente demais, pode ser uma forma disfarçada de solidão. Ubuntu não te pede para se tornar dependente, mas para se tornar consciente de que a força verdadeira não nasce do isolamento, nasce da troca. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa provar o tempo inteiro que aguenta. Ser humano não é ser invencível. Ser humano é ser parte. Se você está conseguindo compreender, deixe sua curtida ou compartilhe para alguém essa mensagem tão poderosa. Ubuntu mostra que o problema não é ser forte. É acreditar que só se sobrevive sendo sozinho. Porque a solidão disfarçada de independência também machuca. Ela cansa. Ela desgasta. Ela cria uma dureza que não nasceu para morar no coração humano. A verdade de Ubuntu é delicada, ao mesmo tempo, poderosa. Você não é menos por precisar. Você não é fraco por pedir. Você não perde valor ao receber. Pelo contrário, você honra a sua humanidade quando reconhece que também depende. Toda cura profunda começa quando alguém tem coragem de ser visto. Quando alguém abaixa as defesas e diz, ainda que em silêncio, eu não dou conta só. Ninguém deve nada a você, isso é verdade. Mas alguém pode te oferecer. E você pode aceitar. E nessa troca nasce algo sagrado, o vínculo. Ubuntu não fala de dívida. Fala de presença. Não fala de obrigação. Fala de escolha. Escolher sustentar, escutar, caminhar junto, compartilhar o peso que sozinho seria insuportável. Se hoje você se sente uma pessoa curada e livre, escreva cura nos comentários. Você não se torna fraco ao admitir que dói. Você não perde valor ao estender a mão. Pelo contrário, segundo o Ubuntu, é exatamente nesse gesto que a humanidade se revela com mais verdade. Porque fomos feitos para existir em espelhos humanos. Para aprender no olhar do outro. Para nos reconstruir no abraço que não pede explicação. A dor tenta nos convencer de que é mais seguro se fechar. Ela sussurra que confiar machuca, que depender é perigoso, que o amor cobra caro. Mas Ubuntu responde em silêncio. Não é o outro que destrói, é o isolamento que adoece. Quando você se afasta de todos, não se protege, você se perde. Talvez você esteja carregando feridas antigas. Talvez já tenha sido decepcionado, abandonado, traído. E então decidiu viver na lógica do eu não preciso de ninguém. Mas perceba, isso não é força, é defesa. E toda defesa nasce do medo, não da consciência. Ubuntu não diz que todos vão te salvar. Ele diz que ninguém se salva sozinho. Existe uma diferença profunda entre não depender emocionalmente e se cortar dos vínculos. Um é a maturidade. O outro é a ferida aberta disfarçada de controle. Você não se torna fraco por admitir cansaço. Você não perde valor por precisar de apoio.
O que nos adoece, muitas vezes, não é a falta de força. É o excesso de peso que tentamos carregar sozinhos para provar que damos conta. Ubuntu nos lembra que existir é, também, permitir-se ser sustentado. Há momentos em que você é a mão que levanta. Em outros, você é aquele que precisa ser erguido. E não há vergonha alguma nisso. A vergonha nasce apenas quando tentamos negar a própria humanidade. Porque ser humano é ser vulnerável. É falhar. É cansar. É precisar. A lógica do mundo costuma empurrar cada um para dentro do próprio ego. Resolva seus problemas sozinho. Não incomode. Não dependa. Mas Ubuntu sopra outra verdade no nosso ouvido. Ninguém se constrói sem o toque do outro. Ninguém se cura sozinho por completo. Sempre há uma presença que faz diferença, mesmo quando ela chega em forma de silêncio, de escuta ou de simples permanência. Talvez a grande dor de muita gente hoje não seja a falta de capacidade, mas a falta de vínculo. A ausência de alguém que diga: você não precisa atravessar isso só. Porque quando alguém caminha ao nosso lado, a dor não desaparece, mas se torna suportável. E isso muda tudo. A verdade de Ubuntu é delicada, ao mesmo tempo, poderosa. Você não é menos por precisar. Você é humano por sentir. Você é inteiro por reconhecer que não caminha só. A ideia de que pedir apoio é fraqueza nasceu num mundo que tenta nos convencer de que cada um deve se virar sozinho. Mas a sabedoria ancestral africana diz o oposto. A força verdadeira nasce do vínculo. Quantas vezes você já engoliu a dor em silêncio para não dar trabalho a ninguém? Quantas vezes disse tá tudo bem quando, na verdade, estava tudo desmoronando por dentro? Ubuntu nos convida a romper esse pacto silencioso com a solidão. Ele nos lembra que carregar tudo sozinho não é nobre, é pesado demais para um coração feito para compartilhar. Todos somos um não significa que alguém te deve algo. Significa que cada gesto seu toca a existência de outro. Que cada escolha sua reverbera além de você. Que o mundo que você habita também habita dentro de você. Quando você se fecha, algo no todo se fecha junto. Quando você se permite sentir com alguém, algo no todo se cura também. Ubuntu não cria dependência. Ele cria consciência. Você continua responsável pela própria caminhada, mas aprende que ninguém chega inteiro ao final da estrada sem ter sido sustentado, ouvido, enxugado, acolhido em algum ponto do caminho. Mensagens que curam através da sabedoria de Ubuntu. Convido você a se inscrever no nosso canal. Assim você continua recebendo nossos vídeos e aprendendo mais sobre essa filosofia tão poderosa. Em muitas culturas, ensinaram que depender é fraqueza, que pedir é humilhação, que sentir demais é perigo. Mas Ubuntu desfaz esse engano com uma simples lembrança. Ninguém floresce sozinho. O ser humano não foi feito para sobreviver como ilha. A gente nasce do encontro, cresce no cuidado, se fortalece no apoio. Quando você insiste em carregar tudo sozinho, não está sendo forte, está apenas se tornando cansado. E o cansaço da alma não se cura com mais rigidez, mas com permissão para ser visto. Ubuntu nos convida a trocar a armadura pela escuta, a dureza pelo abraço, o silêncio orgulhoso pela partilha honesta. Porque quando você se permite existir com o outro, algo dentro se reorganiza. A dor perde o peso. A culpa perde a força. O medo perde o trono. Você não precisa provar o tempo todo que dá conta. Às vezes, a maior prova de maturidade é dizer: eu não estou bem. E isso não diminui você. Isso devolve você à sua humanidade. A sabedoria de Ubuntu. Aqui, cada passo é dado em conjunto. Você não é menos por precisar. Precisa de abraço, de escuta, de cuidado, de presença. Precisa de gente. Isso não diminui a sua força. Na verdade, confirma a sua humanidade. A filosofia africana não separa o eu do outro. Ela ensina que a identidade nasce no encontro, que a dignidade se constrói na troca, que ninguém floresce em terra seca sozinho. Quando você diz não devo nada a ninguém, pode estar apenas tentando se proteger das decepções que já viveu. Mas Ubuntu sussurra algo diferente no seu ouvido. Mesmo quando você foi ferido por pessoas, ainda é através das pessoas que vem a cura. O isolamento pode até anestesiar temporariamente a dor,
mas também bloqueia o fluxo da vida. Bloqueia o amor. Bloqueia a esperança. Bloqueia o recomeço. Todos nós fomos um dia carregados no colo. Todos aprendemos a falar ouvindo alguém. Todos sobrevivemos porque alguém, em algum momento, estendeu a mão. Isso não cria dívida, cria consciência. Consciência de que você é parte de uma corrente invisível que sustenta a humanidade. E talvez hoje, ao ouvir essas palavras, você perceba que não precisa mais carregar tudo sozinho. Que aceitar ajuda não é fraqueza. É sabedoria. Compartilha com alguém que você gosta essa mensagem ancestral e cheia de ensinamentos. Ubuntu revela que a força verdadeira nasce no vínculo, no encontro, na troca. Ninguém se constrói inteiro sozinho. Até os mais fortes foram sustentados por mãos que nunca apareceram nas fotos. Existe uma mentira silenciosa que ronda muitos corações. A de que depender de alguém é sinal de fraqueza. Mas Ubuntu inverte essa lógica. Ele nos lembra que isolamento não é independência, é abandono emocional disfarçado. Quando você se fecha demais, o mundo não para, mas seu coração começa, aos poucos, a endurecer. Talvez você tenha aprendido a não esperar nada para não se decepcionar. Talvez tenha sido ferido tantas vezes que decidiu não precisar mais de ninguém. Isso parece proteção, mas, na prática, vira distância. E a distância não cura, só silencia a dor por um tempo. Ubuntu aponta um caminho diferente. Você continua sendo responsável por si, mas não precisa carregar tudo sozinho. O peso dividido não diminui seu valor. Ele preserva sua alma. O cuidado recebido não rouba sua dignidade. Ele a sustenta. Antes de seguir, não esqueça de deixar nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo de hoje. Você não é fraco por pedir apoio. Você não perde valor por se permitir ser cuidado. Pelo contrário, reconhecer a própria humanidade é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Ubuntu não te infantiliza, ele te devolve ao lugar de origem, o lugar de quem nasceu para existir em relação. Quando você olha para a própria trajetória com honestidade, percebe que nada foi construído sozinho. Houve mãos que ajudaram quando você ainda nem sabia pedir. Houve presenças que sustentaram quando suas forças falharam. Houve palavras que te levantaram quando o mundo parecia pesado demais. Mesmo as dores que você venceu sozinho, foram atravessadas dentro de um mundo que continua existindo ao seu redor. A grande armadilha da frase "ninguém me deve nada" é transformá-la numa sentença de isolamento. Ela vira um escudo contra decepções, mas também uma barreira contra vínculos verdadeiros. Por quê? Em algum nível, quando você acredita demais que não precisa de ninguém, você começa a viver como se ninguém também precisasse de você. E isso adoece. Ubuntu vem como um lembrete silencioso. Pertencemos uns aos outros. Mesmo quando escolhemos não ver. Mesmo quando fingimos não sentir. Existe algo profundamente humano em cuidar e ser cuidado. Em dar e receber. Em apoiar e ser apoiado. Não como obrigação, mas como natureza. Se essa reflexão já tocou seu coração, escreve nos comentários a palavra ** Ubuntu. Ubuntu não enfraquece a sua autonomia. Ele dá sentido a ela. Ele ensina que a força verdadeira não nasce do isolamento, mas do encontro. E que a dignidade não está na rigidez, mas na vulnerabilidade compartilhada. O mundo moderno nos treinou para acreditar que depender é sinônimo de fracasso, que pedir é sinal de fraqueza, que se apoiar é perigoso. Mas Ubuntu sussurra outra verdade: ninguém se constrói sozinho. Até o mais forte dos troncos só permanece de pé porque suas raízes estão entrelaçadas sob a terra. Você já reparou como as dores mais profundas quase sempre nascem da ruptura dos laços? Separações, perdas, rejeições, abandono, traições. A alma adoece quando se sente só. E ela começa a se curar quando volta a ser vista, escutada, acolhida. Ubuntu é essa medicina silenciosa que lembra: a sua dor não precisa ser solitária. Talvez você tenha aprendido a engolir lágrimas, a resolver tudo calado, a não incomodar. Talvez tenham te ensinado que você só pode contar consigo. Mas isso não é maturidade, é sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que viver. Talvez a grande virada não seja provar que ninguém te deve nada, mas reconhecer, com humildade e consciência,
que tudo o que você é também nasceu do encontro com outras vidas. Você não precisa se isolar para ser forte. Não precisa endurecer para ser livre. E não precisa caminhar sozinho para provar valor. Ubuntu nos lembra que a verdadeira maturidade não é a solidão orgulhosa, mas a coragem de continuar humano em um mundo que tenta nos separar. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal agora. Aqui, nós caminhamos juntos, com a sabedoria de quem entende que ninguém se constrói sozinho. Ubuntu, porque tudo o que somos, também é feito do outro.